Boa tarde, galera da MF, Shirley Gil. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Vamos Douglas. prestigiar aqui nossa primeira live, que é, no caso, conhecendo os projetos da escola. Então, estaremos aqui o professor Thiago falando do projeto Voz Ativa Estudantil e E o Caminhos da Vila professor Ed. Douglas, e o professor Douglas falando dos caminhos da Vila Ed, né, Douglas? Exatamente. Legal, Então, fazer o bacana. convite aqui para vocês curtirem a página da escola, é muito importante. Quanto mais curtidas, maior é o alcance das postagens da escola. Estamos agora aqui fazendo essa live em virtude da pandemia, que no caso estamos fazendo atividades remotas através do Google Sala de Aula, postando atividade para as crianças. Mas o objetivo dessa live aqui é movimentar a página da escola e também mostrar boas práticas de projetos, né? Eu sei que tem outras escolas fazendo, que é muito interessante. Quanto mais escolas fazer lives, é melhor. E também para divulgar os projetos, né? Quem sabe a gente consegue inspirar professores e professoras aí ao longo da Prefeitura de São Paulo. Então, Thiago, convido você a se apresentar primeiramente aí e as boas-vindas aí para você. Boa tarde, mano. Oh, legal, Douglas. Obrigado aí, uma satisfação poder estar aqui junto com você agora, estar online, estar presente, né? Então, espero que os estudantes estejam bem em casa, os professores, professoras do Schiller Gil, mas também de toda a rede, de todas as redes da educação, né? Vivemos um momento inédito aí na história da educação, na qual a tecnologia passou a fazer parte aí da realidade da vida docente, né? E agora a gente precisa aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Então, espero que todos estejam bem, de saúde boa. E como o Douglas falou aí, nós falaremos sobre os projetos, né? O projeto que eu realizo lá na MF Schiller Gil é o projeto Voz Ativa Estudantil. É um projeto de imprensa jovem, na qual os estudantes que participam, eles desenvolvem habilidades relacionadas à produção de meios de comunicação dentro da educação. E lá nós produzimos podcast. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, Douglas? Mas, Douglas, você também tem um projeto lá na escola, né, o Caminho da Vila Ed. Aliás, nós fazemos até umas tabelinhas lá com os projetos, né? Fazemos visitações juntas e nas visitações os estudantes realizam entrevistas, né? Mas e como que é o seu projeto lá, Douglas? Fala também aí, se apresenta aí pro pessoal. Comecei o projeto no ano de 2019. A ideia é sair da sala de aula, ver a geografia na rua, caminhar com as crianças fora da escola, claro que sempre com autorização dos pais. Então, essa é a ideia. E também fazer uma tabelinha, como você disse com você no Voz Ativa, né? Porque eu lembro do Davi, do Wagner e do Guilherme, que toda vez que ele saiu com a gente na rua, ele sempre entrevistava as pessoas e depois você publicava. No caso, aí eu vou deixar uma informação. Deixa o comentário aí a sua pergunta. A interação de vocês é muito importante. Só não vale falar mal da gente, tá? Mas o que vocês quiserem falar, pode falar. Brincadeira. É. Tiago, vou começar aí te perguntando quando foi que você entrou na rede de São Paulo e por que você escolheu a MF Shirley Gil? Ah, legal, Douglas. E o pessoal que estiver participando aí, se tiver estudante, queria mandar um recado específico para os estudantes, sejam do sexto, sétimo, oitavo ou nonos anos. Fiquem na live aí até o final, porque a gente quer poder passar alguma atividade para a gente poder interagir durante a semana que vem. Eu já vou até adiantar, eu quero propor aí para quem estiver online, e depois vai estar disponível lá na plataforma do Google Classroom, é uma atividade em podcast. Então, eu vou sugerir aí que os estudantes que estiverem presentes possam realizar, então fica aí online com a gente. Douglas, eu entrei na rede em 2014, lá na cidade de Tiradentes, no Antônio Pereira Inácio, fiquei lá por 2 anos, e depois eu me removi para a Zona Norte de São Paulo, né? Nós somos de Guarulhos, né? Somos dois Forasteiros, né? trabalhadores, foram 2 migrantes na rede municipal. Migrante pendular. Tudo bem que para mim chegar em São Paulo é só atravessar a avenida, né? Mas
Eu sou de Guarulhos, e aí eu me removi primeiramente para o Frei Galvão, que fica ali na beira da Fernão Dias, e depois, quando eu fiquei excedente, eu fui parar lá na MF Schiller Gil, onde eu estou há 3 anos, e há 3 anos eu realizo o projeto Voz Ativa Estudantil na escola, né? E Legal, você, Thiago. Douglas, conta a sua trajetória pra gente aí na rede. Quanto tempo você tá? Vixe, na rede eu sou novato ainda, mas dou aula desde 2011, mas na Prefeitura de São Paulo em si Legal. eu trabalho desde 2017, então vou completar 3 anos agora no dia 13 de julho. Foi a minha escola de primeira opção, no caso, eu não conheço muito a Zona Norte, comecei a conhecer os bairros da Zona Norte com a escola mesmo, quando comecei a ir para lá. E o meu critério de escolha, para te falar a verdade, foi a distância. Peguei o Google Legal. Maps, tá vendo? O Google Maps é uma ferramenta importante. Quem usa guia ainda, ótimo, mas o Google Maps ajuda bastante. Tracei o tempo e a distância da minha casa até a escola e Boa. achei uma distância razoável, um tempo interessante. Vou pela Via Dutra e volto pela Via Dutra. Então, o primeiro critério de escolha foi a distância e o tempo de locomoção. Aprendi a gostar da escola desde o começo. Os professores são muito receptivos, sempre me trataram bem. A direção também, vamos frisar, que sempre nos ajudou nos nossos projetos, sempre nos incentivou a levar as crianças para a rua. A coordenação também, com muita ajuda. Então, é isso aí, cara. Então vamos falar um pouco do... Fala aí, você quer falar alguma coisa? Não, então, eu ia destacar, Douglas, essa questão da MF Schiller Gil. Lá estão acontecendo muitos projetos, né? Hoje nós vamos falar de 2 projetos especificamente, que é o Voz Ativa Estudantil e o Caminhos da Vila Ed, mas é importante reforçar que com o apoio da gestão, com o apoio dos professores que são participativos aí nos projetos da escola, nós temos muitos outros projetos que acontecem. Temos o projeto de cultura inglesa, projeto de cursinho, de banda, de handebol, de basquete, de língua portuguesa, né? Tem vários outros que eu não consigo me lembrar no momento agora, mas é um projeto, é uma escola muito envolvida nessa construção de uma educação integral, né? Para além da sala de aula, mas uma educação que possibilita a sua interdisciplinaridade e a maior permanência dos estudantes em atividades, né? E uma coisa que vai permear a nossa conversa aqui também é a defesa da escola pública, né? Você vê que sempre ataca a escola pública, o possível futuro ministro da Educação quer privatizar ensino básico, ensino superior. Então a gente está aqui como defensores totais da escola pública. No caso, o projeto de inglês é do professor Fernando, que Legal. ele dá aula de matemática, mas ele morou em Londres durante 5 anos, e com isso ele tem capacidade para... E também já dá aula de cursinho de inglês, então com isso ele está fazendo esse projeto. Temos o projeto Fornário Rufus, da professora Sim. Rosilene, Márcia Coutre e da Ana Luísa. Temos o projeto de handebol do professor Guilherme, da professora Amanda, de basquete. A professora Ive também, no ano de 2018, tinha um projeto legal de futsal. Então, se eu esqueci de algum... tem o projeto da professora Érica, que é Eu Existo. Então, Legal. Né, nossa escola funciona muito bem, por causa dos professores e dos estudantes também, que sempre participam e sempre querem mais projetos. Então, que nem o seu projeto, a adesão do seu projeto é grande, né? Douglas, acho que é interessante, sim, porque aí abre várias possibilidades, né, para os estudantes. Interessante também que eu queria destacar, e já entrando um pouco no nosso tema de hoje, os projetos eles também acabam em um momento ou outro dialogando, né, interagindo. E o nosso projeto ele atua bastante nesse sentido, né? Eu estava calculando aqui de edições do podcast de 2018 até 2020, nós temos 15 edições publicadas, 14. E pelo menos umas 4 delas, pelo menos 3 ou 4, elas têm esse envolvimento entre o seu projeto, Caminhos da Vila Ed, e o projeto Voz Ativa Estudantil. Queria até destacar uma das edições, que é uma das que eu gosto bastante,
que foi aquela edição na qual o Caminhos da Vila Ed foi visitar a associação de moradores do bairro lá que nós estamos, que é a Vila Ed, Vila Munhoz, né? Não sei exatamente, mas é a Associação Cultural Santo Antônio, né? De Lisboa, que fica lá na quadra da Tonton. E os estudantes realizaram entrevistas com a presidente da associação, realizaram entrevistas com estudantes que participam lá dessa associação. Então mostra esse diálogo entre os projetos, né? O projeto Caminhos da Vila Ed e o projeto Voz Ativa Estudantil. Então é interessante isso. E tem também as entrevistas que as crianças realizaram lá no Instituto Federal, né? Que foi a visita que nós fomos lá em 2019, ano passado. A nossa coordenadora Andresa lembrou 2 projetos aqui importantíssimos, que é o projeto de robótica, que acontece na sala de informática, o projeto de sustentabilidade, que é um projeto lindo, tem uma edição também do podcast que é sobre o projeto de sustentabilidade. Então, o projeto Voz Ativa Estudantil, ele busca dialogar com todos os outros projetos. Uma das edições que eu também gosto muito, quem quiser conhecer o projeto, vê lá no Facebook, é a edição com a banda. Então, realizamos entrevistas com as bandas, né? Os estudantes foram acompanhar a banda lá no Céu Campo Limpo e realizaram entrevistas, vale a pena, é bem interessante. É verdade. Obrigado, Andresa, que é a nossa coordenadora, pela lembrança, projeto de robótica e da sustentabilidade. Desculpa aos professores pelos quais eu esqueci desses projetos, e também tem o projeto da banda, né? Que também tem uma grande adesão por parte dos estudantes. Tiago, vamos falar do seu projeto então? Começar por ele? O que você acha? Vamos sim. Então demorou. Vamos sim. Eu já comentei um... Vamos lá então. Tiago, como surgiu essa ideia de você fazer Voz Ativa Estudantil, que em outras palavras seria como uma imprensa na escola, né? Como surgiu a sua ideia e como que você iniciou esse projeto na escola? Começa aí falando do seu projeto Voz Ativa Estudantil. Legal. Eu sempre tive uma aproximação assim da comunicação social, né? Na militância nos movimentos sociais e na luta política, eu sempre participei bastante de comunicação. Em determinado momento eu conhecia o podcast, né? Lá no ano de 2012, eu conheci uma mídia que chamava Frequência da Mata, e que depois se tornou a mídia Desobediência Sonora, que é uma mídia que eu participo, junto com o Fernando Konezuki, Felipe Suna e uma galera. E em 2017, junto com Desobediência Sonora, nós realizamos um projeto, uma oficina na MF Frei Galvão. Então foi a minha primeira experiência que eu uni podcast com educação, foi em 2017 lá no Frei Galvão, com um grupo de estudantes específico que precisava de uma maior atenção. Então essa foi a primeira experiência. Quando eu cheguei no Schiller Gil em 2018, aí eu realmente escrevi um projeto e a gente se inscreveu na portaria da Imprensa Jovem. Então na rede municipal de São Paulo, tem uma primeira lei lá do governo da Marta, da prefeitura da Marta, que foi a lei que chamava Nas Ondas do Rádio, um projeto de Educom. Então já era um projeto que visava essa construção do aprendizado através dos meios de comunicação. E depois veio, durante o governo do Haddad, essa portaria que é o da Imprensa Jovem. Então nós estamos inscritos desde 2018 na Imprensa Jovem, né, o 3º ano do projeto, na MF Schiller Gil. E é isso, é um projeto de educomunicação. É uma forma de utilizar da produção de mídias e de comunicação social dentro do processo de aprendizagem, né? Então, é mais ou menos por aí a minha trajetória. Ô, Tiagão, se alguém que... Desculpa, Tiago, só mais uma última. Se algum professor ou professora quiser montar um projeto desse na própria escola onde trabalha, precisa de um espaço físico específico? Precisa de muitos materiais? Como que é esse processo aí da implementação do projeto? Eu acho que para começar é algo imediato, assim, né? O que a gente precisa é de um celular e buscar o conhecimento de edição de programa de podcast.
todo computador na rede municipal de São Paulo tem um programa que chama Audacity, que está lá na sala de informática, dentro da pasta Educom, que é esse conjunto de programas ligado à comunicação social. Então tem programa de diagramação de imagem, de edição de vídeo, edição de áudio, e outros softwares. E tem o Audacity, que é um programa super intuitivo de edição. Então, o professor que tiver interesse, basta, nesse momento de isolamento, tem que pensar um pouco mais, porque dá para propor atividades de podcast também nesse sentido, mas retomando as aulas presenciais, para construir esse projeto, o equipamento que precisa é um gravador, um celular e a sala de informática. Não necessita de grandes recursos, né? Legal. E como que Douglas, feito... Não, mas espera aí, senão vai virar... Ó, agora é a sua vez de falar. Se você Não, deixar pô. eu falar, eu falo... A live tem 1h30, então eu tenho umas perguntas para fazer para você aí, pô. Calma. Então beleza. Manda aí. Depois calma. Eu tenho as minhas perguntas também, né? Calma. Verdade. Como que você faz as entrevistas? Com o pessoal da escola? Você já falou que tem entrevistas fora. Eu lembro que você entrevistou o secretário de Educação também. E como que você, por qual meio você divulga os programas? No WhatsApp, Facebook, YouTube? Quais são as ferramentas que você usa na divulgação? Então, os estudantes, toda visita que tem na escola, os estudantes realizam entrevistas com essas visitas, palestras. Então, podemos citar algumas, por exemplo, quando o povo indígena Runiquim do Acre visitou a escola para uma palestra, os estudantes realizaram entrevistas e publicaram. Com o escritor, um poeta, César Magalhães, ele esteve na escola, os estudantes entrevistaram e publicaram. As nutricionistas foram pesquisadores de tecnologia da informação, então eles sempre entrevistam as palestras e atividades que acontecem na escola. E também os eventos construídos pelos próprios professores, então tem edição que eles gravaram entrevista com a professora Ana Luísa, que realiza o Sarau Literário, outro projeto que tem na escola, então eles realizaram entrevistas durante o Sarau. E também nós fazemos visitações em alguns espaços da cidade, né? Porque é aquilo que você comentou de entender uma educação para além dos muros escolares, né? Entender que a educação ela não acontece entre quatro paredes, né? Existe toda uma cidade para se explorar, seja pelo simples fato de conhecer o seu bairro ou conhecer os equipamentos de cultura, lazer da cidade e também na parte da história, né, conhecer a história da sua cidade, né? Então a gente percorre também a cidade em alguns pontos. Então nós fomos no Memorial da Resistência, lá na Luz, nós fomos na ETEC, nós fomos no Instituto Federal, na Associação do Bairro, no Planetário de São Paulo. Então tem edições que aconteceram em visitações. E nós fomos na Rádio Cantareira também, que é uma rádio comunitária. Então, o programa ele dá nessa forma os estudantes exercem essa função de jornalista, né? Então, eles constroem uma pauta e em toda visita, palestra e atividade, eles realizam entrevistas com essas pessoas. E acho que é por aí. Tiagão, sobre a visita da Rádio Cantareira, como que é essa ideia de rádio comunitária? Como que funciona? Explica para a galera, para quem não conhece nenhuma rádio comunitária. E como que foi a visita também? Como que as crianças viram por lá? Legal. A Rádio Comunitária Cantareira tem uma história bem interessante, né? Ela é uma das primeiras rádios regulamentadas aqui da cidade de São Paulo. Ela está nessa onda de movimentos de rádios comunitárias que surgiram lá no início da década de 90. Tem um filme que eu sempre passo para eles no início dos projetos, durante o início dos anos, que chama Nas Ondas do Rádio, que é a história da Rádio Favela de Belo Horizonte, para mostrar um pouco sobre esse movimento de luta por comunicação independente, por mídia independente, né, por rádio comunitária. E nós fomos visitar, então, a Rádio Cantareira, mas antes da gente visitar, nós recebemos a visita de um locutor da Rádio Cantareira, que é o Anderson Braz. Ele tem um programa na rádio e ele esteve na escola para fazer uma palestra com a gente. Depois, nós fomos fazer essa visita na Rádio Cantareira
principalmente porque nós temos uma parceria muito importante com a mídia independente Desobediência Sonora, e a Desobediência Sonora tem um programa, tem um horário lá na Rádio Cantareira. E nós fomos lá junto com Desobediência Sonora e participamos de uma oficina, conhecemos as instalações da rádio, gravamos entrevistas também, né? Os estudantes, eles prepararam perguntas e realizaram as perguntas. Aliás, essa entrevista está na última edição, a número 14, quem tiver interesse de ouvir, lá no Facebook do projeto, Voz Ativa Estudantil, tem todas as edições. Vocês podem acessar através do link da mídia Desobediência Sonora que recebe os nossos programas, né? Legal. Então, é bem interessante. Ô, Thiago, e as perguntas? Como que é? Você tem uma preparação com as crianças ou eles que fazem as perguntas na hora? Ou você pede para eles pesquisarem antes Então, o entrevistado? Ou a entrevista surge na hora? Como que é o negócio aí? Geralmente, no início do projeto, sempre tem essas aulas mais teóricas, no sentido de explicar o que é uma pauta, a importância de saber quem vai ser entrevistado, prestar atenção nas perguntas. Então, eu faço uma apresentação de um conteúdo nesse sentido. Depois é eles por eles mesmos, né? Então, eles vão fazer as perguntas, pesquisam, eu faço só a mediação. A maior dificuldade que eles encontram, mas que é uma dificuldade que muitos superam e outros superam de forma mais lenta, que é a edição. A edição é um processo mais complicado, alguns pegam rápido, né? Então tem estudantes que já pegam a edição, a forma de editar rápido, outros demoram mais um pouco, mas todos participam da edição também, tem oficinas de edição durante a realização do projeto, mas o restante, as perguntas, a construção da pauta, a utilização do gravador, todas essas questões eles fazem de forma autônoma. A divulgação, eles também precisam de um auxílio, assim, é uma questão mais complicada, e aí eu contribuo mais, né? Então, eu atuo também como um colaborador em alguns momentos, mas a ideia é que eles produzam de forma autoral, né? Independente. O meu objetivo é sempre que no final do ano eles terminem fazendo tudo sozinho, que eu possa só acompanhar e assistir. Mas existe as dificuldades, os limites, tem uns que vão bem, outros vão mais devagar, mas todos caminham juntos. E você pretende também trabalhar com vídeos, fazendo reportagens, entrevistas com vídeo, ou não chegou nesse... Então, Douglas, quando eu escrevi o projeto a primeira vez, eu coloquei que ia fazer tudo, né? Tipo, ia fazer um canal de TV web, podcast, um jornal impresso, jornal mural, ia fazer tudo, mas com o caminhar eu percebi que eu precisava, a princípio, focar em uma mídia digital, porque para tentar fazer da melhor forma possível e futuramente, quem sabe, aderir a outros veículos de comunicação, como TV web, blog, jornal impresso, né? Eu gosto muito da mídia impressa, mas no momento é só o podcast, mas é algo para se pensar, assim, né? Uhum. Eu lembro que a gente estava com uma ideia antes da pandemia, a gente fazer mini documentários. Então, no retorno às aulas aí, a gente vai fazer esses documentários aí, de 5 minutinhos, 10 minutinhos, fazendo uma tabelinha, como você disse no início da live, dos dois projetos, Caminho da Vila Ed e do Voz Ativa Estudantil. Tiagão, vamos ler os comentários aqui, rapidinho? Manda aí. Então tem aqui a Laura Faria Caputo, boa tarde, Laura, a Laurinha, legal, minha irmã. Laura. Legal. Temos tem aqui a Alessandra aí? Piedade, ela é professora da tarde dos primeiros anos. Obrigado, Alessandra, pelo comentário. Acho que ela comentou aqui na hora que eu falei no começo da live que não podia falar mal da gente. Ela colocou aqui um desabafo aqui, mas se quiser, Alessandra, manda no privado aí que a gente conversa depois. Boa tarde, Andresa, nossa coordenadora.
da escola. Temos aqui também o professor Henrique, da MF Estação Jaraguá, falando boa tarde para a gente. Ótima iniciativa dos professores Douglas e Thiago. Parabéns. Obrigado, Henrique. O Henrique Valeu, desenvolve um Henrique. projeto. Obrigado. O Henrique desenvolve um projeto legal na escola dele, lá no Jaraguá, que se chama Território Jaraguá. Ele conseguiu o prêmio Territórios do Instituto Tomiotaki. Tem um vídeo no YouTube que fala desse prêmio. Quem quiser, só jogar lá MF Estação Jaraguá, Prêmio Território, o que você acha? Eu e ele também temos um canal no YouTube chamado Geografizando na Rua. Quem não conhece, vai lá, assista as lives. Tem do professor Tiago também lá, falando sobre o Voz Ativa Estudantil, uma live. Vai lá conhecer o canal. Tá aqui a Alessandra. Cadê o Oswaldo para comentar isso? Ele não está aqui, o Oswaldo. Nunca mais viu o Oswaldo. Tem aqui a coordenadora Andressa. Que humilhação, Douglas aula desde 2011, enquanto eu desde 2003. Estou me sentindo uma velha. Foi mal aí, Andressa. Tem aqui a professora Michele. Parabéns pelos projetos. A professora Michele trabalha em Pirituba, na escola Henrique Geisel. E ela vai participar de uma live aqui também no canal Geografizando na Rua. Logo mais divulgação. Minha noiva. Alessandra aqui. Todos os projetos maravilhosos. Obrigado, Alessandra. Então, vamos lá, Thiago. Voltar aqui para a nossa Então, conversa. Douglas, porque aí eu estava pensando aqui também, passando a bola um pouco para você aí, contar para nossos professores, estudantes que estão presentes na live aí, como que surgiu o projeto os caminhos da Vila Ed aí? Qual que é a origem dele aí, Douglas? Conta pra gente. Legal, Thiago. Eu só vou ler o comentário aqui da Andresa, que ela lembrou de mais um projeto que também nós não citamos, que é Não o Nona esquece. Essência. Que é o de empreendedorismo. As crianças fazem Maravilhoso. perfume, né? Fazem perfume. Para Muito arrecadar dinheiro interessante. para formatura, né? É bem interessante. Legal. E a professora Márcia Couto e a Rosilene, né, de português. Sim. Se esquecer de algum professor, me perdoe, eu jogo no comentário que eu corrijo. Então vamos lá para a sua pergunta, Thiago. Obrigado pela pergunta aí. O Camisa Vila Ed sempre foi uma ideia de... Eu, como sou de geografia, na geografia sempre tem um motivo para poder sair da escola, né, conhecer o território. Acho que é de suma importância você também ter a teoria, mas você também, na prática, verificar como que funciona o seu bairro, o seu próprio bairro, o seu lugar de convívio. Então, a questão que foi, como eu disse no início da live, eu sou de Guarulhos e não conheço o bairro, então eu tive que, sozinho, fazer um trajeto no Google Maps e sair na rua sozinho, fazer um trajeto próprio, fazer um trajeto ali conhecido para poder levar as crianças. A partir dessa caminhada que eu tracei o roteiro, que aí eu fui buscar as crianças para poder fazer as saídas. Primeiro que, lembrando que não fiz esse projeto sozinho, né? Teve a participação da professora Tatiane, de Geografia, que deu aula no passado. Participação da professora Márcia Dalgisa, que também deu aula no passado. A professora Érica. A professora Luciene, que é da sala de recursos. Se esqueci de algum professor aí, me desculpe, o Tiago. Tem o Fábio também, que foi lá no Instituto Federal com a gente. Então, sempre foi através de parcerias. E também as ATS, que é a Nilza e a Cássia. Vou frisar elas por quê? Porque elas são moradoras do bairro, moram lá há décadas, e elas são de muita importância, por quê? Porque elas me ajudaram também a estabelecer roteiros. Então, teve vez de a gente sair para algum local e elas proporem, vamos por aqui, vamos por ali, e isso ajuda bastante. Então, elas ajudaram a expandir o projeto nesse sentido. Então, nós visitamos alguns lugares. Primeiro, nós fomos na Associação Cultural Santo Antônio de Lisboa, que é a Tonton. Fomos na Biblioteca Álvares de Azevedo, que é uma biblioteca municipal pública. Fomos também na Casa de Cultura da Vila Guilherme. Fomos no próprio bairro, conhecendo ali em torno da escola e também a Barroca. E todas essas saídas são uma história diferente. E também agradecer à Casa de Cultura da Vila Guilherme, que no final do ano passado, no mês de dezembro, nós fizemos a exposição do Caminhos da Vila Ed nas paredes da Casa de Cultura. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento
à Casa de Cultura por ter cedido o espaço. Então, quero sempre frisar que o projeto é da escola, né? E sempre trabalhando com parcerias e agradecendo as pessoas que nos cederam tempo e lugar para poder mostrar às crianças os lugares. E o legal da Tonton é que eles oferecem cursos de música, de capoeira, de dança, distribui alimentos para o bairro. Então, nessa pandemia, quem não conhece a página da Tonton, está como Associação Cultural Santana de Lisboa, e lá eles têm campanhas para poder arrecadar recursos para distribuir para a galera, já que muita gente perdeu emprego, e etc. Então, siga a página também da Associação Cultural Santana de Lisboa. Ô Douglas, bacana. A Andresa mandou aqui um comentário dizendo bacana citar essa participação das ATEs nos projetos, né? Então é bem interessante essa observação que você fez aí, falando sobre essa presença, né, de não só também de professores, mas de toda a equipe de apoio, né, os ATEs. Importante. Douglas, e é interessante destacar que lá no Schiller-Gil a gente não fica à dependência de ônibus da prefeitura, né? Às vezes que nós fomos visitar aí o Instituto e outros lugares, nós fomos de ônibus. Como que são essas saídas assim, né? Como que se organiza na prática a saída com os estudantes? Então, Thiago, você falou uma questão interessante aí do ônibus, né? Todas as saídas do caminho da Vila Ed sempre são a pé, e no máximo 20 ou 30 minutos de distância de caminhada. Eu evito escolher roteiros que tenha que pegar o ônibus, porque a passagem é cara, que é sempre uma luta isso para poder abaixar a passagem é cara. Muitos estudantes não têm esses recursos, então a ideia é fazer as saídas totalmente gratuitas para poder contemplar o número máximo de estudantes. Agora, essa questão de pedir ônibus da prefeitura, eu não sei quantos anos a prefeitura tem, e você tem que fazer o ofício pedindo motivo e tal, acho que demora muito, então acho que a ideia é você pegar os estudantes e ir para a rua mesmo, sem ter essa intermediação de um transporte. E andar é bom também, né? Você consegue observar mais coisas fazendo caminhada no bairro. Então, a minha ideia é sempre fazer as coisas a pé e de forma gratuita. Só algumas vezes que não faz parte do projeto da Vila Ética, nós já fomos no Sesc, lá da Paulista, na exposição do Sebastião Salgado, Maravilha. que é da Serra Pelada, que você viu aqui em Guarulhos, no Sesc Sim, também. no Sesc Guarulhos. Lá não tinha Ótima jeito exposição. lá não tinha jeito de ir andando, né? E tivemos que pegar o trenzão, o metrô, né? E o ônibus. Fomos andando até a estação, que é a da Parada Inglesa, que é a estação mais próxima da escola, e de lá pegamos um metrô até lá. Mas aí não tinha jeito. Mas teve uma adesão bem grande. Então, ali, como eu estava dizendo, a ideia é fazer trabalhos próximos mesmo para poder garantir a gratuidade e o número máximo de estudantes. Legal, Douglas, porque essa sua iniciativa que tem toda uma fundamentação pedagógica, né, do aprender ao percorrer a cidade. Você participa de um coletivo, né, que chama Geografizando na Rua. O coletivo até mandou uma mensagem aqui, geografizar na rua sempre. Qual que é a ideia desse coletivo aí? Manda o link aí para o pessoal que quer conhecer essa geografia na rua. Então, quando terminar a live, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês acessarem. Foi a ideia do professor Henrique e minha. A ideia inicial, Thiago, era a gente pegar o microfone, ir para a rua e fazer uma aula pública, tá ligado? Não sei se isso ia dar muito certo. Mas o nosso primeiro encontro foi na Biblioteca Mário de Andrade, lá no centro. Aí nós discutimos o livro do Milton Santos. E esse foi o nosso primeiro encontro. Essa discussão foi gravada. O livro Natureza do Espaço. Mas a gente vai publicar posteriormente na página do YouTube. Depois nós fizemos uma roda de conversa para estudar os livros para o concurso, no qual eu ingressei agora, na Prefeitura de São Paulo. Depois, estudar a bibliografia do mestrado, que nós estamos mestrando também pela USP. Legal. E agora nós vamos colocar esse canal em prática,
a mostrar na página também. Eu tenho um blog, quem quiser acessar, que é Construção Geográfica, e do Henrique também tem um blog. Ô, Henrique, manda no comentário aí o nome do seu blog, que eu esqueci, cara, deu branco aqui. E nós publicamos nossos projetos, né, nesses blogs e também na página. Na página estamos entrevistando pessoas, sempre às terça-feira. Quinta-feira vai ter um programa também, hoje vai ter um programa. E é isso aí, a live tá continuando. E você, Thiago, quais são aquela página que você publica Então, os podcasts? o coletivo e a mídia que eu participo é o Desobediência Sonora, que é uma mídia voltada para a produção de podcast. Peraí, Tiagão, deixa eu lembrar aqui, lembrei do nome do É, blog do Henrique, é fala aí, Oficina mano. Geográfica. Desculpa, Oficina Henrique, Geográfica. desculpa. Da hora, o Henrique. Acompanha lá, joga no Google Oficina Geográfica, que você vê tudo que o Henrique já fez na escola dele. E Continua aí, Thiago, desculpa aí. vocês estão realizando live todas as terças? Toda terça e agora, hoje vai ter uma também, que Na é Quinta Reflexiva, mas não vai ser toda quinta. quinta, hoje vai ser o primeiro programa. Legal, bacana. Importante esse trabalho, né? Esse momento está possibilitando o domínio dessas novas tecnologias, né? Hoje a live é feita pela minha filha de 6 anos de idade até os avós aí de 70 anos, né? Uma ferramenta live, videoconferência. A tecnologia ela veio para ficar, de fato, na nossa vida cotidiana. E eu participo, então, como o Douglas comentou, ele participa do Geografizando na Rua, eu participo de um coletivo, uma mídia, que é o Desobediência Sonora. E lá nós produzimos programas em podcast, tem o programa Desobediência Sonora, que passa na Antena Zero, que é uma rádio também que fica ali no centro de São Paulo, que é uma rádio FM. Nós também produzimos o Boletim Casa Virada, que na verdade é um coletivo de uma galera que trabalha na fundação que produz, né? Tem também o Voz Ativa Estudantil que está lá. E aí vocês podem acessar através da nossa página no Facebook, Desobediência Sonora, ou então pelo Spotify, YouTube, Deezer e todos os aplicativos de podcast, você pode ouvir o Desobediência Sonora, que tem esses programas aí. Tem outros também que eu acabei não lembrando agora. Mas lembrando aí que Douglas, você comenta. Manda aí, Thiago. Eu ia comentar com você aí uma das atividades que você realizou ano passado e que me chamou muita atenção, porque gerou um entusiasmo e uma visão de esperança para os estudantes, foram as visitas no Instituto Federal e na ETEC, né? Como que foram essas visitas, assim? Porque além do intuito de conhecer a cidade, conhecer esses equipamentos de educação da cidade, a ideia também tinha um pouco também de estimular para que eles chegassem até lá também, né? E nós tivemos estudantes que ingressaram, né, nas escolas nos últimos anos, na ETEC e no Instituto. No que você acha que o projeto contribuiu nisso aí? No caso, nós fomos em 2 lugares, no Instituto Federal, que fica na Armênia, que foi onde eu fiz a graduação de Geografia, e depois nós fomos na ETEC. Levamos as 2 turmas do 9º ano daquele ano de 2019 para conhecer esse lugar. Então, como nós dissemos aqui no início da live, né, essa live também vai permear a defesa da escola pública, né? E essas Sim. 2 escolas também são escolas públicas, de qualidade. Fazer isso no médio lá ajuda bastante na formação pessoal da pessoa, também na formação profissional. Então, a ideia é levar lá conhecer os laboratórios, conhecer as áreas de esportes, as áreas de recreação, para poder dar uma motivada nessa criançada. Alguns entraram, que foi muito legal para a escola, para nós professores como um todo, porque todo mundo tem uma participação. Eu apenas levei lá, mas não vou ser arrogante e dizer que foi por causa disso que eles entraram. Tem outros fatores também. A professora Márcia Dalgisa, de História, ela deu cursinho para as crianças pós horário de aula. Então, ela fez uma lista, quem se interessou foi assistir as aulas dela. Professora Rosilene, professora Márcia, a Márcia Coutra, a Márcia Dalgisa, a professora Érica,
e outro, o professor Fernando também está com um projeto legal de inglês, que também vai ajudar nesse processo, de Sim. matemática, o Francisco também, o Oswaldo. Então, foi um conjunto de professores que auxiliou as crianças a entrarem lá. Então, nós temos alguns alunos que entraram no Instituto Federal e outros que entraram também na ETEC. O legal dessas visitas é que quando nós fomos lá, nós encontramos ex-alunos da Shirley Guild lá, A e eles, Mariana, né? a Mariana, e eles ajudaram, fizeram uma roda de conversa lá, explicaram como que é a rotina lá, como que são os professores, se é difícil. Eu lembro da frase de não sei de que fosse, é difícil, mas não é possível. Dá para você, se você se dedicar, você estuda legal aqui. Então é legal ter essa intermediação de ex-alunos com os alunos atuais para poder também dar uma motivada nessas crianças aí. Então, o principal intuito era mostrar a escola, e se nós tivéssemos uma escola de ensino médio, nós também levaríamos para conhecer alguma universidade, né? Então não é o caso de agora. Pode ser também que a gente leve alguma universidade pública, por que não? Mas a ideia é levar a escola de ensino médio mesmo para poder essas crianças terem não vou dizer direcionamento, mas ter uma perspectiva, né? Até porque nós professores não temos que apontar um caminho único, temos que apontar vários caminhos e deixar para esse estudante escolher por si só que caminho ele deseja escolher para a sua vida. Sim. Douglas, nós temos duas perguntas aqui que foram feitas no chat. Eu vou mandar uma para você aqui, ó, porque a professora Marília, lá também da MF Schiller Gill, ela pediu para que você contasse um pouquinho das descobertas no bairro através dessas caminhadas, assim. Deixa eu localizar a pergunta dela aqui, que eu não estou achando. É a última. Isso. Oi, professora Marília Moreno, muito obrigado, professora de artes da escola, trabalha à tarde lá no ensino integral. Muito obrigado pela pergunta aí. Então, como eu disse, visitamos a Tonton, o bairro lá é um bairro muito acidentado, no sentido de ter muitos morros, muitas crianças reclamavam das caminhadas pelo fato de ter muitas subidas. Verificamos também algumas casas antigas no bairro, na época que não tinha garagem, porque uma época aqui em São Paulo não tinha muitas pessoas com carros, aqueles portões baixinhos também. Vimos alguns edifícios, que é o processo de verticalização do bairro. Eu acho que isso é um processo como um todo de São Paulo, né? Essas novas construtoras que acabam comprando casas antigas, que deveriam ser tombadas pelo patrimônio histórico cultural, mas as construtoras são mais rápidas e compram, demoram a casa e limpam o terreno e constroem um prédio, que é uma forma de descaracterizar o bairro. É uma modernização assim, sem consulta dos moradores. Vimos também, entramos na Barroca, que é legal toda a escola conhecer esse lugar, porque nós vimos esgoto a céu aberto, muitas crianças da escola moram lá. E no caso, a Tonton, que é um local de convivência do bairro, né? Então, muitas pessoas têm como a Tonton um local de encontros, de discussões, de festas, de carnaval. É um espaço de convivência onde as pessoas discutem as questões do bairro. Então, o legal de você sair da escola é que você consegue conhecer onde esse estudante frequenta, onde ele brinca, onde ele vai. E foi muito enriquecedor essas saídas da escola. Obrigado pela pergunta, Marília. O Douglas, o Henrique também levantou uma pergunta aqui, se você me permite responder, porque me veio à memória como iniciou o projeto Voz Ativa. O Henrique pergunta assim, ó. Esse grandão aí, esse comentário grandão? Ele coloca assim: vocês realizam um ótimo trabalho na escola pública. A minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que a chamada indisciplina acaba dando argumentos para um modelo de escola militarizada, inclusive com o apoio de alguns professores, na qual os estudantes são tratados como robôs. Gostaria de saber qual a opinião de vocês em relação às escolas militarizadas e como trabalhar a chamada indisciplina no modelo da escola integral que faz parte do trabalho de vocês. Eu acho que continua aqui. Então, é legal, obrigado pela pergunta, Henrique, porque me lembrou. Pergunta. É ótima pergunta, né? Uma reflexão muito importante, né? Nós já estamos assistindo pelo Brasil as Forças Armadas assumindo a administração de escolas públicas, né?
Poderíamos citar o exemplo de Goiás. O estado do Goiás tem escola pública administrada por militares, né, onde exige uma disciplina militar, né, organizações de filas, todo mundo uniformizado com roupas militares, então pesquisem que é bem pesado. E em São Paulo tem aberto a possibilidade no Estado, principalmente, que são as parcerias, as organizações sociais, né? As parcerias das escolas públicas com as OS, que são as organizações sociais. Então, existe um interesse de um setor da sociedade, esse setor que acredita na intervenção militar, né? Esse setor que vem pedido por golpe militar, e aí que acaba ganhando eco em uma parte da população que acha que o problema da indisciplina na educação vai ser resolvido com militares dentro da escola, né? Eu não acredito, eu acho que repressão gera reação e muitas vezes a reação ela é violenta, e então eu acredito que a escola é uma instituição da sociedade, né? Ela está sob a administração do Estado, mas eu acredito numa escola pública administrada por toda a comunidade, né? Mas a escola ela está sob gestão da prefeitura do Estado e é ele que é o responsável. Não pode entregar na mão dos militares aquilo que é papel nesse momento da história do Estado, né? E o projeto Voz Ativa Estudantil, em 2017, quando ele surgiu, ele surgiu para lidar com um grupo de estudantes que estava dentro dessa lista dos chamados indisciplinados, mas que, na verdade, são estudantes que, no meu ver, não se adaptaram às regras e ao funcionamento da escola, que muitas vezes se apresentam de forma tradicional. Então, são estudantes que já têm o Frei Galvão, que fica ali na Fernão Dias, ele está numa comunidade muito carente, né? Ela é cercada ali pela favela da Parmalat, o Singapura, e a gente consegue presenciar muitos problemas sociais que acabam adentrando aos portões da escola, né? Então, a escola ela é simplesmente o reflexo do que é a sua comunidade, das dificuldades, das alegrias, das tristezas, da pobreza. Então, isso reflete dentro da escola. Então, esse grupo de estudantes, eles apresentavam esses problemas e a gente formou um grupo para realizar o podcast como uma forma de redução da indisciplina. E eu acredito que uma escola com muitos projetos combate a indisciplina, combate a violência, combate a apatia. Então, uma escola que tem muitos projetos, ela faz com que o estudante comece a sentir um afeto cada vez maior pela escola, porque ele não fica só na sala de aula. Aí ele fica à tarde na escola jogando handebol, basquete, rádio, teatro, música. E aí a escola começa a fazer parte da vida dele, porque ela deixa de ser aquele espaço de cadeira, giz e lousa, né? Então, projeto combate a indisciplina muito mais do que a polícia. Legal. Legal, boa fala, Thiago. Respondendo a pergunta do Henrique aí, primeiro as escolas militares dizem que são melhores, mas vamos falar a verdade que elas têm um financiamento maior também por estudante. Então, é uma escola que tem mais recursos do que uma escola pública convencional. Então, essa suposta melhora do estudante em suas notas não é pelo fato de ele estar ali marchando, batendo continência, mas sim pelo investimento maior. Então, eu acredito que se houvesse um investimento maior na escola pública convencional, com certeza teríamos inúmeros mais projetos do que já existem. Sim. E eu não acredito nessa forma de educar pelo medo, pela repressão, como a escola militarizada prega. Acho que você acaba formando sujeitos sem uma reflexão sobre a sua realidade, sem reflexão sobre a sua pessoa, e sem uma reflexão de como que ele vai adentrar no mundo do trabalho. Até porque a escola pública, com esses projetos como o meu do Thiago e o que a escola já possui, visa expandir uma abertura de mente para as crianças. Então não tem essa história de doutrinação de nada. Então a criança faz o projeto porque ela quer fazer. Então
eu acho que nós temos que evitar essa questão da palavra que o Henrique usou de alunos robotizados. Isso é horrível. Isso é horrível. É, eu tava. Isso acaba interferindo até no próprio país, né? Futuramente. Então, sou totalmente contra esse ensino militarizado. Eu acho que se o aluno gosta da escola, não tem por que ele ser disciplinado. Aí teremos que também discutir o que seria uma disciplina, né? O que seria o conceito de disciplina. É melhor o aluno fora da sala de aula, aprendendo na rua, no pátio, do que ali sentado em fileiras, ali totalmente robotizado. Fala aí, Thiago, você queria falar. Não, fiquei refletindo sobre essa questão mesmo que você comentou, que a gente utiliza esse termo indisciplina, mas muitas vezes essa indisciplina se coloca como uma forma de descontentamento, resistência a algo que não está legal, né? Mas é por isso que muito mais do que marginalizar os estudantes indisciplinados, a gente precisa integrá-los e muitas vezes é preciso ter esses projetos para que eles realmente se envolvam com a escola e percebam a importância do conteúdo dentro das salas de aula e passe a respeitar o professor muito mais. Porque você falando sobre essa questão da educação, eu estava refletindo que a educação tem esse papel de inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas a educação é muito mais do que isso, né? Às vezes eu penso, será que o projeto Voz Ativa Estudantil é para que eles se tornem jornalistas? Esse é o meu sonho. Assim, eu queria que eles virassem jornalistas, que eles ingressem nas universidades públicas. O objetivo é esse, com certeza. Mas também é necessário que eles se tornem seres humanos melhores, né? Isso também é muito importante, né? Eu vejo a escola como um espaço de humanização, né? De que, independente de onde ele esteja, seja numa fábrica, seja num comércio, seja sendo jornalista, que ele seja uma pessoa extremamente humana, sem preconceito, sem racismo, sem machismo, que ele seja uma pessoa que perceba a sua importância de participar da sociedade, a participação política, exerça o seu papel de cidadão. Então, a educação para além dos interesses do capital, né? Uma educação que forma um ser humano melhor, consciente, crítico e que também insere no mercado de trabalho, porque nós somos trabalhadores também, né? E legal que, mesmo querendo ouvir de jornalistas, né, eles Sim. estão desenvolvendo uma capacidade de comunicação muito grande. Porque a Sim. capacidade de você elaborar perguntas é difícil. De você ouvir alguém falar elaborar uma pergunta, isso é um processo de aprendizagem que requer o treinamento. Acho que esse projeto também desenvolve esse lado no estudante. Eu comento com eles, Douglas, desculpa cortar, mano, para que eles organizem podcast na comunidade deles, né, na igreja deles, no grupo de colegas, na associação de bairro, o podcast da família, né? Então, que eles utilizem dessas habilidades para poder se comunicar também, né? Para que ele se organize aonde ele estiver, né? Seja no Grêmio Estudantil, seja no centro acadêmico da universidade, no partido político, no sindicato, todas essas organizações que ele vai se deparar durante a vida, que ele possa utilizar dessas ferramentas da comunicação dentro da vida, né? Levar para a vida. E voltando essa pergunta que o Henrique fez, a escola pública é uma escola, popular, né? Para a classe trabalhadora mesmo, as crianças poderem ter a oportunidade de estudar, ter uma formação. E eu vejo essa ideia de escola militar é você querer controlar os pobres, né? Principalmente os pobres, né? Através da repressão ali, através da educação. E que nem o Camisa Vila Ed, a ideia é você refletir sobre o lugar que você mora. Por que aqui passa ônibus e lá não passa? Por que aqui tem esgoto a céu aberto e em outro lugar não tem? Por que eu moro longe do metrô? Então, por que, falando agora mais recentemente, por que eu não tenho internet, por exemplo? Então, isso é algo a se refletir. Então, acho que o Camisa Velete, ele visa trazer essas reflexões para o estudante também. Legal, Douglas. Vamos ler aqui Eu acho comentários. Que esse comentário é importante aí.
Legal, Eduardo Eduardo, Freitas mandou um salve, Thiago, para você. meu A, camarada de luta. a coordenadora mandou, a Andresa, mandou um parabéns pela iniciativa. Obrigado, Andresa. Ô Douglas, tem o Muito, último comentário da Andresa aí, desculpa cortar, eu acho que foi um comentário super importante sobre essa questão da interdisciplinaridade. eu vou chegar lá já. Muito orgulho de pertencer a esse grupo. A Maria Santos mandou um tchauzinho aqui. Não sei se você a conhece. Minha mãe, A sua mãe? é, O irmão do Thiago. A Giovana Perry, que é estudante do nono ano da MFLG, obrigado por acompanhar. A sua mãe de novo aqui, Thiago. Orgulho de você, professor Thiago. Aqui o Alexandre Lima, do Indaís. Indaís, para quem não conhece, Indaís é uma banda legal. de taipas. Eu já tive a oportunidade de assistir 2 vezes. Uma foi na Casa de Cultura do Parque Pinheirinho d'Água e a outra foi na Ó, Biblioteca Brito Broca, lá em Pirituba. Quem quiser conhecê-los, tem no Spotify também, tá? Então, é de reggae, muito interessante. Acompanhe. E também ele vai participar de uma entrevista do coletivo Geografizando na Rua em breve. Muito obrigado pelo comentário. Temos aqui o Henrique, é nós, camaradas. Daqui a pouco mandarei uma pergunta, ele já mandou. Aqui o canal Geografizando na Rua, Geografizar na Rua sempre. Vamos ver aqui. Você falou que tem o comentário da coordenadora, certo? tem os dois, tem o da Marília também. Os últimos Legal. comentários ali foram comentários bem importantes. E todos foram importantes, na verdade, mas os outros refletem. Ó, oi. Vamos aqui ver a da Andressa, mas o comentário da Andressa. Trabalho colaborativo é que a equipe sempre mais enriquecedor. E é de extrema importância conhecer o território na qual a unidade escolar está inserida e realidade de vida dos estudantes. Aqui tem o Ô comentário Douglas, sobre da essa Marília. questão aí. Ah, mandei. Não, fala aí, pô. Quer que eu Não, sobre volto? esse comentário da Andresa, porque você comentou sobre essa questão de conhecer a realidade do bairro, e eu também, por ser de Guarulhos, quando eu cheguei ali na Vila Ed, Vila Munhoz, eu, em torno da escola, ela tem uma urbanização, ela é bem organizada, ela tem. A impressão que fica é que existe um bem-estar social, assim, mas percorrendo o bairro, eu percebi que existem muitas dificuldades sociais no bairro, né? Ah, sim. Você comentou ali da comunidade da Barroca, né? Então, bem na zona norte de São Paulo, a 10 minutos de Santana, Parada Inglesa, Tucuruvi, regiões desenvolvidas da cidade, a gente vê uma comunidade onde as pessoas ainda não têm saneamento básico, não tem água encanada, não tem luz regulamentada, moram à beira do córrego, na cidade mais rica do Brasil. Ah, sim. Eu não imagino. E tá próxima à escola, mas quando você passa pelas ruas, você não enxerga isso. É isso que é uma coisa muito louca, né? Então é preciso percorrer o bairro, né? Como a Andresa falou, para a gente poder entender a realidade do bairro. E entendendo a realidade do bairro, a gente vai entender o porquê da indisciplina dentro da escola, a chamada indisciplina, né? Sim, e no caso, eu sempre comentei com você que o quarteirão imediato da escola é o quarteirão que engana, né? Porque ele Engana. você vê, Eu porque ele achava que falei, você, nossa, só com umas casas, vários casarão, né? aí você vê casa com 2 vagas de garagem, com quintal, É, casa sobrado. Só que nossos estudantes não moram ali, né? Devem morar sim, pouquíssimos. A maioria mora nos quarteirões mais distantes da escola. Então, por isso que é sim, interessante nós conhecermos de onde vêm os estudantes, de onde eles moram. Né? Acho que isso é de suma importância, até porque, como você já disse algumas vezes em GEIF, reunião das os professores, que a escola é uma referência no bairro, né? Então, nós temos sim. que tomar isso como algo importante. Tá aqui a Marília Moreno, um comentário também interessante. Disciplina, ela colocou disciplina em aspas. Muitas vezes é um grito que a escola permite que saia justamente por ser também um ambiente de escuta. É legal também. Pode ser que o estudante quer ser percebido, quer ser ouvido, né? Então, que a gente acaba colocando como algo de Sim. disciplina. Tem aqui o comentário do professor Henrique, ótimas reflexões, camaradas. Muito legal. Obrigado, Henrique, por mais um comentário. Estamos aqui chegando a 1 hora, quase 1 hora e 10 de live.
temos aí mais 20 minutinhos para fazer mais comentários. Douglas, eu queria já aproveitar esse momento já para... Eu não sei quantos estudantes estão participando, mas depois a live vai estar disponível na página do Facebook da escola, a gente vai também colocar no YouTube e vamos divulgar na plataforma do Google Classroom. Reforçando então para os estudantes aí da MF Schiller Gill e também da Rede Municipal de São Paulo que as atividades elas estão sendo realizadas lá no Google Classroom. E eu vou falar sobre uma atividade que eu vou postar a partir de segunda-feira, talvez eu poste hoje já, ou amanhã, quer dizer, amanhã é sexta, né? Vou postar amanhã, que é sobre podcast. Então, a Giovana estava assistindo a nossa live aí, parabenizar a Giovana, cadê? Giovana PR, não sei se ela está ainda, mas a atividade é o seguinte, eu quero que vocês gravem um áudio falando sobre como está sendo estudar durante a quarentena. Que vocês gravem um áudio de 1, 2, 3, quantos minutos vocês acharem necessário, para que a gente faça um compilado desses áudios e monte uma edição sobre estudando na quarentena. Então, se tiver algum estudante aí assistindo a gente, ou se assistir depois a esse vídeo, ou lembrando que estará lá na plataforma do Google Classroom, uma atividade em podcast. Então, vocês vão gravar os áudios, enviar para que eu possa juntar esses áudios e lançar uma edição, tá? Então fica aí a atividade, a sugestão, façam, acessem as plataformas, conversem com os amigos, vejam quais são as dificuldades que eles estão tendo para acessar. E aqueles que estão desatentos e não estão percebendo a importância, às vezes têm o acesso, mas ainda não percebeu a importância de estar estudando em casa, alerte ele, converse com ele, porque apesar de estarmos em casa, o ano letivo está acontecendo, a gente precisa fazer o melhor. É aquilo que o Douglas comentou, existe uma competição aí na sociedade, então muitas vezes a gente precisa correr atrás desse momento de dificuldade, né? Não é fácil para ninguém, mas a gente precisa tentar fazer o possível. Então acessem lá a plataforma. Então, já que você lançou uma atividade, eu vou lançar uma aqui também, vou te copiar. Aí, Douglas. Eu vou pedir para os estudantes das minhas aulas... Oi? É o desafio da live. É desafio da... boa. Desafiando. Bom tema, desafio da live. Toda live vai ter um desafio. Colocar aqui, assistir a live e fazer um comentário do que vocês acharam dessa live. Muito importante para a gente, porque a escola terá também outras lives com outros professores. Então, como está aqui no título dessa live, é a primeira live. O Henrique deixou aqui o blog Oficina Geográfica, que é o blog no qual ele coloca as saídas técnicas que ele realiza com os estudantes da IMF Estação Jaraguá. E também comentou aqui, muito obrigado, Henrique, pela ajuda, que é o blog que eu coloco das saídas pedagógicas da Shirley Gill, que é o Construção Geográfica. Quem não conhece, por favor, vai lá e entra. No caso aqui tem mais alguns comentários, Thiago. Vou colocar aqui da Andresa, nossa coordenadora. Isso mesmo, Thiago, a educação tem que enxergar o estudante como ser completo que é. Tudo o que você falou atende a educação integral que tanto defendemos. Quer fazer um comentário dessa mensagem da Andresa? Isso que a Andresa fala, essa questão dessa percepção de que, pelo menos no meu ver, não sei se contempla o que a Andresa pensa, a educação ela vai formar esse ser social, né? O de que alguns chamam de cidadão, né? Mas é um ser social, participativo, político, crítico, que é capaz de compreender o mundo a partir da sua própria reflexão, né? Um sujeito autônomo, organizado, né? Que luta pelos seus direitos, que defende o meio ambiente, que analisa o espaço da cidade. Então, a escola ela forma esse ser integral e também insere no mercado de trabalho, é óbvio, somos todos trabalhadores e trabalha também uma educação que trabalha as múltiplas inteligências, né? Quando eu penso o projeto Voz Ativa Estudantil, eu percebo que ele trabalha a inteligência interpessoal, né? Que é essa inteligência do trato um com o outro, de saber entrevistar, perguntar, de ter uma boa relação de equipe, de trabalho escolar.
tem a inteligência intrapessoal também, que é esse processo de se conhecer também. Então, eu percebo que muitos estudantes começam um projeto muito tímido de rádio, né? Porque é um projeto de oralidade, então muitos têm essa timidez, né? Porque não foi muitas vezes preparado para falar, e aí ele vai se soltando, ele vai começando a perder essa timidez, né? Então o trabalho vai se conhecendo, né? Vai conhecendo a sua voz. Eu sempre comento que uma das coisas muito interessantes é quando o estudante lá do 6º ano ele escuta a sua voz, que ele para se escutar, né? Então é algo bem interessante que o projeto Voz Ativa trabalha isso também, né? E fora essas habilidades de oralidade, né? E tem a questão técnica, né? Então eu penso a educação de forma integral, né? E educação integral não é o estudante mais tempo dentro da escola, mas é a escola mais tempo dentro do estudante. Não adianta ficar deixando o estudante dentro da escola na sala de aula trancado lá, quando na verdade é a escola que tem que estar dentro do estudante, ele perceber e identificar a escola em todos os momentos, né? É ele andar na rua e perceber que o conhecimento que ele aprende na escola está em todos os lugares. E eu gosto bastante dos projetos. Legal, e nada é tarde lembrar, sempre convém lembrar do Paulo Freire, né? Você falou aí do Sim. Educação Integral, das múltiplas inteligências, de conhecer a si mesmo, conhecer a sua condição, conhecer o seu bairro. Então nunca é tarde lembrar do Paulo Freire, que no caso sempre defendeu uma educação popular, de autonomia do estudante. Muito bem. Sim. Temos aqui Michele Santos, que também é professora da MF Estação da MF Shirley Gill, professora Shirley Gill, professora da tarde. Muito obrigado, Michele, pelo comentário. Obrigado, Michele. A Lia Figueiredo escreveu verdade. Me desculpe, Lia, eu não sei qual comentário que você escreveu, qual fala da gente que escreveu verdade, mas obrigado pela participação. Valeu, Lia. A Andressa, a coordenadora, mandou um comentário. Mas eu moro em um bairro próximo e só fui conhecer a realidade dos nossos estudantes e da comunidade após ingressar na MF professora Shirley Gill. Verdade. Como nós dissemos anteriormente, o bairro imediato da escola ali engana bastante. Então, agora que você deve conhecer mais, porque ela está na coordenação, né? Então, ela deve conhecer inúmeros mais problemas que os professores não têm conhecimento. Muito obrigado, Andresa, pelo comentário. Temos mais um comentário aqui. E isso gera uma revolta ainda maior nos estudantes, porque eles não se sentem pertencentes àquele lugar, pois a realidade deles é muito distante do que percebem no entorno. Legal. Isso aí. Então, Tiagão, vamos aí continuar mais comentários. Temos aqui boa tarde, da Laura Santos, que é a minha mãe também. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A Nilza Silva, a Nilza, que é até da escola. Quero deixar aqui meu agradecimento para ela. Ela sempre foi ponta firme, toda vez que eu a chamava, ela sempre aceitava. E espero que ela continue aceitando nos próximos, porque ela é de ajuda muito grande. Ela, juntamente com a Cássia, ajudou a expandir o roteiro, levou por ruas que eu não imaginava ir, por falta de conhecimento do lugar, e ela me levou junto com as crianças. Então, muito obrigado, Nilza, pela participação também. E quando nós retornaremos para a escola, continuaremos o Voz Ativa Estudantil Camisa Village. Manda aí, Tiagão. Não, a Nilza é a nossa representante de escola lá no CIMPEM, lá. Eu queria só aproveitar também, porque o projeto, não sei como que está o projeto nesse momento de isolamento, de quarentena, Douglas, mas o Voz Ativa Estudantil, por ser um projeto que lida com tecnologia, ele continuou acontecendo, mas, na verdade, a gente resgatou as entrevistas que tinham sido realizadas no ano passado e não haviam sido publicadas, para publicar agora nessa quarentena. Então, quem quiser ouvir as últimas edições, que está lá no Facebook, Voz Ativa Estudantil, ou também através do Spotify, Deezer, Megafono, no link do Desobediência Sonora. A edição número 11, a gente tem as entrevistas do projeto Sustentabilidade, que é o projeto da professora Luciana da Tarde.
A edição número 12 foi a que nós fizemos a visita no Instituto, então é um bate-papo entre eu e o Douglas sobre a visita no Instituto. Eu e o Douglas e os estudantes também, né? Porque eles realizaram as entrevistas sobre a visita no Instituto. Tem também a edição número 13, que foi com a participação do professor Guilherme, que os estudantes realizaram as entrevistas com a jogadora de handebol que esteve na escola, né? Então a gente publicou essas entrevistas. Aí eu fiz um bate-papo com o professor Guilherme também, que é um parceiro nosso aí. E tem também a última edição que fala sobre a visita na Rádio Cantareira. Então deixar aí essa divulgação. Então o projeto ele continua, né? Eu tenho feito a edição das entrevistas que aconteceram ano passado. E agora eu estou pensando maneiras de interação com os próprios estudantes para que eles produzam de casa esse podcast, que mandem, tentar alguma forma de realizar isso junto agora. Legal. Então, estava pensando aqui na volta, né, como que vai ser o caminho da Vila Ed, né? Já que teremos regra de distanciamento. Na volta terão alguns protocolos, né? Álcool em gel, máscara, distanciamento. Então, o projeto vai continuar, apesar desses protocolos. Vamos respeitar o distanciamento adequado para não ter a contaminação, porque a geografia precisa de você ir no local, né? Então, não tem como você estudar o bairro dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, o projeto vai continuar, claro que sempre com as regras de distanciamento organizado pela OMS e também pela Prefeitura de São Paulo. Então, o projeto vai continuar, mesmo com as restrições de distanciamento. Vamos aqui, no caso, a Laura Santos, minha mãe de novo, grande mestre Douglas, obrigado, mãe. Temos aqui a coordenadora Andressa. Oi. Eu ia comentar uma coisa, porque a gente também já está chegando no fim da live, só para a gente também tentar esclarecer uma questão aí, já que se tiver os estudantes ouvindo, para que eles entendam e para que a gente possa refletir junto sobre o retorno, né? Ontem eu ouvi a fala do governador do estado de São Paulo, junto com o secretário de Estado, sobre o retorno das aulas no dia 8 de setembro, mas esse retorno das aulas ele cumprirá algumas fases, né? Então, o estudante que estiver ouvindo, acompanhe as notícias nos jornais, né? Eu acho que é uma forma de aprendizado também, saber distinguir o que é fake news, o que são notícias de fato. Então, acompanhe os noticiários e tem essa possibilidade do retorno dia 8 de setembro em 3 fases, primeira, segunda, terceira fase, cada uma tem seus critérios, mas não é algo certo. Eu vou falar o meu posicionamento, é que só deve haver retorno com 100% de garantia, porque conteúdo escolar a gente recupera, vida não. Se a gente perder um de nós, é uma perda irreparável, né? Eu acredito que a escola pública, infelizmente, não tem condições de garantir a higienização completa, né? Muitas vezes, essa questão do álcool em gel, de termômetro, né? Então, não tem por que arriscar. A gente precisa tentar fazer o melhor desse ensino à distância nesse momento e retornar com plenas condições de segurança, né? Conteúdos se recuperam, vidas não. Então, a gente vai fazendo o melhor possível à distância, as apostilas estão chegando na casa dos estudantes. Então, está acontecendo o ensino, com dificuldades, com problemas, mas o importante é preservar vidas, né? E o nosso papel como educador é o de preservar vidas na educação, que é onde nós estamos, e não tem condições de retorno, né? Então, acompanhe os fatos, acompanhe as notícias, e fiquem em casa e estudem em casa, acreditem, né? Assistam aos vídeos da escola, acesse a plataforma Google Classroom, né? É o que tem para hoje, galera. Mas vai melhorar, vai passar e com certeza no retorno nós voltaremos com uma nova consciência sobre o mundo, sobre a higienização, sobre a necessidade de pensar a política, a saúde pública, a educação pública e tudo mais. Acho que é por aí, Douglas. No caso, a previsão de retorno é 8 de setembro, né, de acordo com o governo do estado. São 3 fases. A primeira fase é 35% dos estudantes, a segunda fase é 70% e a terceira fase é 100%. Mas, claro, concordo com você. O retorno tem que ser mediante total, como posso dizer?
total fornecimento de material para poder a pessoa se higienizar, se isolar, e etc. Então, é uma coisa complicada, mas fiquem sempre atentos nas notícias. Pode ser que volte dia 8, pode ser que prorrogue. Então, temos que Sim. chegar mais perto para poder saber. Está aqui a Andresa comentando, a educação vai muito além dos conteúdos, concordo com você plenamente. E é isso, né? E esse momento aqui não é um momento de conteudismo, né? Acho que nenhum momento mas não adianta a gente também ficar apenas se preocupando com conteúdo e quando na verdade a gente precisa preservar vidas nesse momento, né? Aqui tem o coletivo Geografizando na Rua, mestre Paulo Freire, a Nilza Legal. agradecendo aqui, agradeço, parabéns pelo projeto, agradeço a Cássia também, a Lia Figueiredo, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado. Professor Fábio Aparecido, meu camarada, nos conhecemos na Escola do Estado, aqui em Guarulhos, ele trabalha na escola particular, a AMAD, lá no centro de Guarulhos. Aí, a Aí ele Marte. perguntou para você aí alguma novidade do Simpro. Alguma Aí novidade sempre? o Fábio, Oh, eu mando o seu contato para manda ele, o Thiago. contato. Manda o contato. Mando o contato para ele. Me cobra aí, companheiro. Te mando o contato do Thiago para você. É isso aí, obrigado, Fábio, pelo comentário. Ele escreveu aqui: não creio que isso ocorra esse ano. Ele deve estar se referindo ao retorno às aulas. Então, Sim, sim. não queria falar isso aqui não, mas acho que eu concordo com você, sim. Acho que é muito difícil voltar sem vacina, né? Sem Sim, vacina é sem muito vacina não difícil. dá. Sem vacina é difícil, né? Tem aqui a Kátia, que é a assistente de direção da escola. Parabéns, equipe Xiliguil, parabéns pela live. Muito obrigado, Kátia, pelos comentários. E tá aqui o Fábio, já arrastou. Foi mal, companheiro. Tiago, vamos partir para nossas considerações finais, já que faltam em 7 minutos, quase 6, para dar 1h30, para não ficar cansativo também para as pessoas que estão nos acompanhando. Legal, Douglas. Aí agradecer aí a participação de todos. Lembrar aí o pessoal que vão acontecer mais lives aqui na página do Facebook da escola. A Kátia, aqui, nossa assistente de direção, mandou um parabéns aqui, equipe Schiller-Gil, parabéns pela live. Nós levamos essa proposta aí para que mais professores realizem live. Eu e o Douglas, a gente vai voltar aí com certeza aí nessa tabelinha GeoHistória aí. Mas eu acho que tem muitas outras tabelinhas aí que podem ser feitas, história com matemática, matemática com português e ciências com educação física, e a gente poder possibilitar mais um espaço virtual de aprendizagem, que são as lives, né? Eu queria deixar uma poesia aqui, Douglas. Pode deixar para finalizar aqui minha participação? Deve, manda aí, pô. Estava pensando aqui por essa questão do retorno às aulas, assim, que eu fiquei pensando esses dias, né? Tá, retorna. E fala, mas e se a gente perde, pensando na escola, se perde uma vida de uma escola, mano, é algo irreparável, né, meu? Então a gente não pode esperar que levem um dos nossos, que o coronavírus leve um dos nossos, né, da nossa comunidade, da nossa escola, da nossa equipe de professores, para que a gente faça alguma coisa, né? Então, o retorno às aulas deve acontecer, como você falou, com vacina, com plena segurança, porque a gente precisa preservar as vidas dos nossos, da educação, e que cada setor lute por uma saúde pública de verdade, né? Aí a poesia que eu queria deixar é Preciso Agir, do Bertolt Brecht. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, eu acho que é deixar essa reflexão aí que a gente precisa se importar assim com todos os nossos trabalhadores,
na saúde, na educação, nas fábricas, no transporte público. A gente precisa preservar vidas e a gente precisa estar junto aí nos momentos difíceis, porque apesar das dificuldades de uma crise, elas apresentam o caminho da superação, né? E nós iremos superar, vai passar e venceremos. Valeu, Douglas. Vai deixar seu recado aí para... Muito excelente essa sua poesia, essa sua leitura. Muito legal, Thiago. Comentário aqui da Laura Faria Caputo. Minha irmã, parabéns, muito legal a live de vocês, obrigado. Professora Adriana, professora de informática da escola, que é o projeto de robótica. Parabéns pela live, meninos, e muito obrigado. E professor Fábio, parabéns pelo trabalho aí, totalmente excelente. Muito obrigado, Fábio, companheiro. Então, quero agradecer a presença de vocês aí que nos acompanharam todo esse tempo. Como o Thiago disse, terá outras lives dos projetos da escola, essa é apenas a primeira. Então, sempre acompanhe a página da escola, curtem a página, por favor, que quanto mais pessoas curtem, mais abrangência a página terá. Siga a página lá do YouTube da MF Shirley Gill, Desobediência Sonora, e também, no caso, o canal Coletivo Geografizando na Rua. Então, muito obrigado aí. E por fim, aqui comentário, parabéns pela leitura. Isso para você, Thiago. Então, valeu, Andresa, tamo junto. Deixa aqui a minha despedida e até a próxima, galera. Valeu, Thiago. Obrigado, hein? Valeu, galera. Douglas, obrigado, gratidão. Tamo junto sempre. Valeu. Valeu. Valeu.